Boa noite, irmãos. Estamos esperando o Pai Adriano Camargo entrar de novo. Só para quem não está acompanhando, nós começamos uma live agora há pouco e estava falhando muito o áudio com o Pai Adriano, então nós resolvemos reiniciar. Coloquem aí se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio e vídeo está ok, se não está cortando o meu áudio. O meu áudio está cortando. Aqui estão alguns detalhes. Som. Ouvindo? Estou ouvindo. O meu áudio está cortando para o senhor? Não, tá ótimo. Tá. Beleza. Vamos voltar então. Vamos sim. Eu não tenho visão de quem está conectado. É isso mesmo? Pelo feito, é exatamente assim que tá na live. Ah, agora melhorou, parece. Eu coloquei fone. Ah, Vamos ver beleza. se melhora aqui. Eu estou me ouvindo com um delay de 1 segundo. Normal. Então eu tenho que falar devagar para eu não me atrapalhar com a minha própria voz. Tá bom, então vamos reiniciar então. Uma boa noite a todos. Boa noite, Pai Adriano. Sua Boa noite, Pai bênção. Marcos Adriano. Pai Shalom nos abençoe. Amém, assim seja. Boa noite, irmãos. Hoje nós temos a honra de conversar com o Pai Adriano Camargo, sacerdote de Umbanda, dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Ventos de Aruana, São Bernardo de Campos. Ah, sempre tem que ter verde por perto, né? Tem que ter. Dirigente do Templo Escola de Umbanda Ventos de Aruanda, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Meu pai espiritual, eternamente gratidão. Estamos hoje aqui para contar causo, né? Nós falamos hoje durante o dia sobre o que iríamos conversar, erva, sacerdócio, e depois o pai Adriano mandou uma mensagem. Vamos conversar de Umbanda, vamos contar causos, né? Conta causa, Isso. fala de... No meio do caminho a gente fala de ervas também, No né? meio do caminho a gente pode até falar de erva e de Umbanda. É isso mesmo. Muito bem. Ah, agora ficou Legal, bom e o eu áudio, hein? me sinto muito honrado com o chamado. Né? Não, A não honra é falou minha. convite, não, isso é A um honra é chamado. minha. E um Eu, chamado eu, dos filhos, dos irmãos queridos, é uma ordem. Né? imagina. Queria eu, quem dera eu, pudesse chamar os meus pais, de verdade. Eu acredito Queria eu nisso. poder ter um bate-papo com o pai Rubens, assim, eu poderia dizer assim, o último. Né? Falar assim, pai Rubens, eu queria um último bate-papo, eu queria 15 minutos do seu tempo para a gente bater papo aqui, nesse momento. Mas tem o pai Ronaldo ainda, né? Tem pai Ronaldo, ele tem as limitações dele com a internet, e eu consigo ir sempre lá bater papo com ele. E é bacana essa coisa que eu sempre comento isso do povo do Rio Grande do Sul. Não todos, porque não dá para generalizar, né? Nem para o bem nem para o mal, Sim. mas vocês têm uma coisa muito importante, muito interessante em relação a essa honra da origem. Eu sempre dou esse exemplo, né? Da gente ir nas churrascarias do CTG e no meio da cantoria parar, levantar e cantar o hino do Estado, né? Não é todo mundo que sabe o hino do seu Estado. Sim. Eu lembro de uma passagem dita pelo senhor, e eu não sei se é exatamente assim, é quem não honra as suas origens, a raiz apodrece, né? Mais ou menos Apodrece suas assim. raízes. É isso mesmo. Quem não honra suas origens apodrece suas raízes. Eu acho que a gente tem que se lembrar sempre do que já passou, quem passou pela nossa vida, pessoas importantes na nossa caminhada, minha e da Carmela, nossa caminhada espiritual. Saiba que Pai Adriano Camargo, Mãe Andréia, tem um lugar bem especial no nosso coração. A gente pode não conversar todo dia, mas eu sei sempre que aperta o sapato aqui, eu pego o telefone e falo com o Pai Adriano, eu sempre tenho um conselho amigo. E são conselhos de experiência, de vida, de sabedoria que calam fundo. E eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, Pai Criador, essa oportunidade de poder fazer algo, né? E falo, o trabalho não é meu. Se Deus, Pai Criador, permitiu
essa oportunidade de eu estar aqui, essa formação sacerdotal, todo esse trabalho com ervas, como um instrumento mesmo. E é isso, quem acorda um segundo antes vai acordando o outro e assim por diante. Mas deixa eu contar um caos também, né? Bora. Eu lembro que o pai Marcos Adriano começou aquela turma de sacerdócio lá, a terceira turma, né? Sim. Lá no terreiro do pai Larry. E o pai Adriano começou acho que na segunda, terceira aula, não foi? Não, não, eu acho que foi na quarta ou quinta já. Eu lembro que tinha passado algumas aulas já. E o Larry é muito amigo nosso, é um querido, né? O pai Larry Muito. tem todo o mérito de ter levado esse trabalho para o Rio Grande do Sul. E eu lembro que ele insistiu comigo, né? Ele falou assim, poxa, mas é meu irmão, ele é gente boa, né? Poxa, Larry, nós já estamos aqui na terceira aula. Agora você, opa, bati, agora você está falando quarto ou quinta. É, mas foi E por aí. eu falei, vamos lá, vamos ver o que dá, né? Vamos lá, se não der certo a gente manda ele embora. E assim, porque eu sabia que era a minha última turma no Rio Grande do Sul. Era a turma que eu não ia ter o quarto bar. Tá com eco agora? Tem gente Tá? reclamando que tem eco. Eu tô ouvindo com um pouco de eco, por isso que eu tô com a mão no fone aqui, eu tô afastando e voltando. E eu tô falando um pouco agora sou eu que tô falando mais quebrado, né? Falando assim um pouco mais de Não, mas pra agora tá esperar bom. terminar a minha frase pra eu começar outra. Eu não, pra mim não tem eco, pra mim tá bom. Então vamos lá. O pessoal puder, eu não tô vendo mensagem de ninguém aqui, Mas então dá se pra você abrir aí puder no seu, acompanhar, dá pra abrir no dá? Facebook. Dá pra acompanhar. Bom, vamos assim. Bora. Vambora que tem conversa pra nós aqui. E eu lembro que me chega lá, né, aquele gaúcho, né, gordinho, de cara fechada, né, que não ria de jeito nenhum. E às vezes eu fazia aquelas minhas piadas de aula sem graça e olhava pra ele assim, ele tá lá de cara fechada, ficou vermelho. Né? E a gente falando lá sobre aquele tanto de assunto e a formação sacerdotal, ela transcorrendo como ela é, dentro dos desafios da formação sacerdotal. Muitas vezes naquele caminho, e eu sei disso, eu gero amor, encantamento, admiração, ódio, raiva, né? Nós tivemos exercícios, né, nesse sentido. Indignação, né? De olhar e falar, o que esse cara tá falando? Pô, por que ele não tá falando dos assuntos que eu gostaria que falasse? E depois, tudo vai se encaixando, tudo vai tomando o seu devido lugar. Aqueles causos que a gente vai contando dentro do sacerdócio, aquela vivência, aquela experiência, as experiências que eu conto tem turma que acaba conhecer minha mãe melhor que eu, de tanto que eu conto as histórias dela, né? E eu conto as histórias com o pai Rubens, com o pai Ronaldo, e é muito interessante isso, porque depois que termina, todo mundo leva uma bagagem muito interessante, uma bagagem teológica, uma bagagem doutrinária, sacerdotal, e nos três itens uma parte comportamental, teológica comportamental, doutrinária e comportamental e sacerdotal comportamental, né? Do que se faz, do que não se faz, do que se deve fazer, do que não se deve. E isso é moldado naquilo que cada um já traz, como seu conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Por isso que a gente vê irmãos diferentes abrindo as suas casas e abrindo os seus trabalhos e com comportamento diferente, porque cada um é um. E a Umbanda permite isso, né?
Na Umbanda nós não temos um Vaticano, um Papa, um livro sagrado que determina, fala, você tem que fazer assim. Eu falo que a Umbanda é religião de gente grande por isso. A Umbanda te mostra, te ensina e fala, vamos ver até onde você vai. Isso só pode ser feito para gente grande. Criança não tem espaço nisso, não. A Umbanda é plural, né, Pai Adriano? E nesse sentido, ela comporta. Eu me lembro muito bem nas primeiras aulas de preparação sacerdotal, e onde tu dizia que se eu fiz preparação sacerdotal, né, com o Pai Ronaldo, com o Pai Rubens, e que tu trouxeste o teu formato, né? Isso, exato. O teu formato. E isso é uma prova de que nós não estamos nunca prontos, não é uma fórmula acabada. Exato. Nós estamos em constante modificação. E trazendo isso para dentro da Umbanda, penso eu, é que surgem. Nós temos como umbandistas que seguem a Umbanda Sagrada, nós temos em comum a teologia. Sim. Mas o que varia às vezes é a doutrina, o ritual. E daí nós nos deparamos com algumas diferenças que infelizmente, e eu digo infelizmente, muitos irmãos não entendem e gostam muito de apontar o dedo, né? Que a tua Umbanda é errada, a minha é a certa, a cor da vela que tu escolheu tá errada, somos chamados de os douradinhos e por aí vai, né? Pois é. E isso é uma prova de que a gente não está acabado, a gente não está pronto, cada um imprime o seu trabalho. E eu me lembro muito bem que na nossa preparação, o Pai Adriano falava assim, fazendo bem, tá tudo certo. Não importa se a cor da vela que eu uso para o chão é amarela, se é rosa, se é azul claro. Faz o bem, é o que importa. É o que importa. E essas diferenças, eu acho, na minha opinião, que elas mais somam, mais agregam do que separam. E falta ainda alguns umbandistas, infelizmente, nesse preconceito interno, né? Infelizmente, porque o preconceito de fora a gente já está acostumado. Mas quando o preconceito vem de dentro, aí complica, né? A gente precisa, e eu me incluo nisso, às vezes a gente entende que a Umbanda do outro está errado, e outra passagem que eu não me esqueço, não há nada mais errado do que dizer que a Umbanda do outro está errada, né? Do que dizer que o outro está errado. Eu falo que isso a Umbanda que o outro faz, né? Eu falo isso na Umbanda e falo isso em magia natural também, que é a nossa praia com as ervas. E é exatamente isso. E tem uma outra máxima, né, que é o estou para quem está. Eu me lembro. Lembra disso? Quantas vezes eu conversei com o senhor pedindo conselho e disseste isso? Eu estou para quem está. Esse estou para quem está, muitas vezes é mal interpretado e entra um outro assunto, que é o assunto do julgamento, de como nós somos julgados, né? Como nós somos julgados e executados, ele diz mais do outro do que da gente próprio. Sim. O julgamento em relação a aquilo que nós fazemos, você falou, somos chamados de douradinhos, enfim. Vamos lembrar um pouco de caos e chegar até aí. Eu estava em formação com o Pai Rubens e eu estava fazendo teologia, terminando teologia, e o Pai Rubens ele ia começar a turma de sacerdócio e ele não sabia direito onde ia fazer. Na época ele não tinha o colégio Pai Benedito ainda. O colégio Pai Benedito existia como instituição, mas não tinha um lugar físico. E nós fazíamos aula num terreiro aqui em São Caetano, no terreiro do Pai Rogério, e eu já tinha feito magia das Sete Chamas. E eu falo que eu fui um privilegiado, que eu fiz Sete Chamas na primeira turma, né, uma turma pequenininha. Enfim, fomos lá para teologia e no final, um dia eu conversando com o Rubens, assim, conversando de passagem. Ele vinha da cantina para a lousa continuar a aula e falando não sei o que, ele olha para mim e fala assim, o Pai Ronaldo vai abrir uma turma de sacerdócio. Vá fazer. Você vai precisar disso. Aí eu falei assim, não, Rubens, eu conheço o Pai Ronaldo desde criança, né?
com todo esse conjunto de conhecimentos que a gente tem aqui, 7 tronos, e na época era o encantamento desse conhecimento, né? E assim, quando a gente tem contato com alguma coisa que traz coerência pra gente que faz e acende aquela luzinha, você se permite um encantamento mesmo. Pelo menos por um período dá esse efeito. E eu falei não, deu uma negativa. E o Rubens repetiu, ele falou, vá fazer, você vai precisar disso. Ele não tinha começado a turma de sacerdócio, ainda ia começar. E fui procurar o pai Ronaldo um mês depois, mais ou menos, e ele ia começar a turma de sacerdócio mais um mês para frente. Começamos o sacerdócio, comecei a turma com o Rubens, era aula semanal. E em paralelo eu comecei o sacerdócio com o pai Ronaldo, né, a formação lá com o pai. E eu era um comparativo para mim, né, com a minha mente geminiana. Eu tive que me desdobrar de verdade para fazer aula com o Rubens e ao mesmo tempo com o pai Ronaldo e alguns prepostos do pai Ronaldo. Não era só o pai Ronaldo que dava aula. E eu vi coisas opostas, distintas, e eu me condicionei a absorver o melhor de cada uma dessas fontes, de cada um desses meios, né? E a orientação da espiritualidade. Quantas vezes eu não questionava a espiritualidade, eu não ouvia um cala-boca, né? Fica quieto, comporte-se como comporte-se como aprendiz que é. E não falavam muito não, sem mimimi, sem me passar a mão na cabeça. E eu levei aquela formação com o pai Ronaldo ali a duras penas. Não foi fácil, não. E a formação com o Rubens. Então, duas coisas importantíssimas, né? O pai Ronaldo era a presença do ponto de forças, aquela coisa das antigas, do pé no chão, o brado do caboclo, o estalar de dedos do preto velho. E com o Rubens, a profundidade teológica, o entendimento da conexão, orixá, linhas de trabalho, um não está dissociado do outro, e o entendimento realmente em profundidade, e a parte teórica do sacerdócio do Rubens era muito rica de oralidade, né? Na época não tinha todos os livros, né? O livro, deixa eu ver, ia procurar aqui, esse mesmo. Esse livro, ele foi um apanhado de folhas. Tem a sua mão aqui, né? Tem. Conta sim. essa história para os irmãos. Sim. Nós estávamos nessa formação. E o Rubens incentivando a gente a dar aula de teologia. E se juntou eu, Alexandre Comino, o Gilberto Munhoz, que hoje está no interior de São Paulo, a Sandra, filha da mãe Hermínia, quem mais? Ricardo Luiz. Nós éramos uma turminha, nos juntamos ali uma vez por semana para organizar todas aqueles arquivos do Rubens, aquelas folhinhas que ele entregava para a gente nas aulas, e montar o curso de teologia. Na verdade, a ideia não era o livro, né? Era o curso. Então, o roteiro do curso, e teve mãos incríveis ali. Lembra a Sandra com toda a capacidade de professora dela, toda a didática dela, ela organizou tudo com figura. Ficou incrível. Nós entregamos esse trabalho na mão do Rubens. E aí o Rubens acabou passando para a Marja se virou para fazer o livro. Então tem a nossa mão, e foi daí que surgiram, né, as oportunidades de nós começarmos a levar esse trabalho. Eu lembro que o Rubens, ele incentivava o Alê ali o tempo todo com a teologia, né, e falava pra gente. Eu dava aula, dei várias turmas de teologia, e um dia, isso foi lá pro ano 2000, 2001, não, foi antes, foi no próprio ano 2000.
o Rubens ele me deu a oportunidade de falar de ervas numa turma de teologia dele, que eu falo que é a primeira aula fora de casa que eu dei, né? E ele falava assim, você tem que falar de ervas, você tem que levar isso adiante, você tem que falar. E eu falava, poxa, Rubão. Rubão é meu jeito de filho chamar o pai, né? Isso não é desrespeitoso, eu chamava o Rubens de Rubão. Mas eu pedia bênção e beijava a mão dele. Ele não gostava, né? Eu pedia bênção e beijava a mão dele. E quando eu ia pedir alguma coisa, eu chamava ele de pai, né? Bem coisa de filho mesmo. E o pai Rubens, ele falava, eu falava, poxa, Rubão, o que é que vão falar de mim? Vão me chamar, o que esse moleque quer falar de ervas? Bom, eu ouvi muito isso. E o Rubens, ele falava, vá falar de ervas, porque sempre vai ter alguém para te ouvir. Eu já tinha mostrado o trabalho de ervas para ele e aquilo que eu fazia internamente, com os médios do terreiro e com as pessoas mais próximas, e eu falava com ele assim numa profundidade, né, de como eu acho que eu nunca falei isso numa live, nunca falei isso em público. Eu falava para ele na profundidade de como as ervas falavam comigo, de como a espiritualidade falava comigo em relação a esse mistério. E quantas vezes eu não chegava pro Rubens, eu contava uma coisa, assim, eu mostrava minhas anotações, e ele parava quieto, cigarrinho na mão, passava a mão na careca, baixava a cabeça, olhava para mim e falava assim, vamos ver o que dá. Desse jeito. E eu olhava e falava, nossa, meu, eu tô falando com o mestre aqui, eu queria que ele me desse um norte, me falasse... Uma aprovação, né? Uma aprovação. E ele nunca me passou a mão na cabeça. Nunca. Ele nunca disse que eu era maravilhoso, ele nunca disse que ele só disse que era importante eu ensinar. E da espiritualidade eu ouvia que era importante eu aprender. E foi exatamente assim. O prefácio do pai Rubens, ele prefaciou o livro, né? O seu livro. Sim. E ele fala aqui, eu me lembro isso, ele falou que quando foi convidado para prefaciar o livro, este livro aqui, ele se preocupou, né? Que o convite alegrou ele, mas ao mesmo tempo ele se preocupou, porque falar sobre ervas exige um conhecimento amplo de quem escreve sobre elas. Mas quando ele começou a ler, quando ele leu, ele se surpreendeu, porque de fato estava sendo trazido todo um conhecimento novo, inovador, principalmente, eu acho, para a época, a classificação das ervas, né? Que é algo incrível que permite o neófito, aquele que está começando, e até mesmo o mais experiente, entender as ervas enquanto elemento mágico, né? Enquanto função, enquanto fator. Exatamente isso. E hoje, pai Adriano, a gente vê, tem muita gente falando sobre essa classificação das ervas, né? Se apropriando desse conhecimento, talvez sem citar a fonte, né? E sempre que o pouquinho que eu sei, sempre que eu falo, eu procuro, né? Esse conhecimento ele foi trazido pelo pai Adriano, pai Arrancatoco, que é o herdeiro, né? É isso, correto? exato. Né? Corretíssimo. Então, eu acho que a gente tem que também fazer justiça. Bota o gremista um pouquinho mais na live aí, que o pessoal tá pedindo. Aí, boa. Então, vamos lá. O pessoal do terreiro deu o nome dele de Vamos Lá. Show de bola. Então, esse conhecimento, a gente não vê da forma como foi feito, como foi elaborado, como foi aberto esse mistério, a gente não vê em nenhum outro lugar. A gente vê muita reprodução disso. Exato. A gente vê o conhecimento ele é original, simples, objetivo, e era desde o começo isso. Dos cursos de formação, e todas as pessoas que me perguntam, falam, poxa, eu posso reproduzir, posso fazer meus grupos de estudo? A única coisa que eu peço é honre a origem. Exatamente. Porque nós não encontramos o Jurema na esquina. Não encontramos esse conhecimento.
A gente fala assim, não encontramos no mato, é uma metáfora perigosa, Sim, né? Encontramos no mato, sim. Mas não sim. foi um conhecimento que caiu no colo. E eu tenho escrito, eu acho que os irmãos estão acompanhando aí a Herverança 5.0. Né? Isso foi uma ideia, aquela coisa assim que veio num clique, né? Faltando 50 dias para o meu aniversário de 50 anos, eu falei, eu vou falar de uma erva por dia. Era um desafio Ah, pessoal de a quarentena, gente né? está acompanhando. Uhum. E eu tenho falado muito sobre isso, sobre essa originalidade, e sobre a única coisa que eu sempre pedi foi cite a fonte, Exato. cite a É. origem. Essa classificação, ela é um trabalho, eu poderia falar assim, a 16, 20, sei lá quantas mãos, né? Muitas. Porque a espiritualidade trouxe todo um conjunto de conhecimento. Não fui eu que inventei erva, não fui eu que inventei banho, não fui eu que inventei defumação, benzimento, uso da erva na Umbanda, não fui eu que fiz as primeiras atribuições, mas foi jogada uma luz em cima de um conhecimento que ou era exclusividade dos iniciados dos cultos de nação, ou era guardado embaixo das asas daqueles que não podiam explicar, talvez porque não soubessem, não que não quisessem, porque não soubessem, e outros que, além de não saber, tinham muita vergonha. O que você fez? Eu coloquei um fone de ouvido aqui porque Agora sim! Agora tá perfeito aqui para mim. Eu parei de vamos me lá então. ouvir. Ah, eu estava ouvindo o seu microfone, o Pode alto-falante do ser. seu. Ah, agora tá lindo. Vamos ver se o Oi? pessoal, se os irmãos que estão assistindo confirmam que está melhor. Sim, para mim agora tá perfeito. Sumiu o chiado, sumiu eu ouvi a minha voz. E agora vai fluir. A Já gente tá está fluindo. aprendendo. Estamos aprendendo. Então, tá falando da classificação. Foi permitido que eu olhasse para tudo aquilo que já havia sido feito, todo esse conhecimento que já existia e já estava sendo praticado, e nós dessemos alguma explicação para aquilo. Então, o objetivo não era desdizer o que tinha sido dito, era colocar luz naquilo que era feito. Por que eu não posso tomar um banho de ervas na cabeça? Por que eu tenho que seguir um preceito de uma religião que não necessariamente é a minha? Né? Por que eu tenho que aceitar a imposição de uma prática religiosa se eu não sou aquele religioso? Ora, eu não guardo a sexta-feira como o judeu ortodoxo, eu não guardo a quaresma como o cristão. Né? Na Umbanda, nós temos um congá multidisciplinar, né? Uma palavra bonita, um congá multidisciplinar, multivibracional. Nós recebemos de todos os pais e mães orixás. O nosso campo mediúnico é estimulado por Pai Ogum, por Pai Xangô, por Pai Oxalá, por Mãe Emanjá, Mãe Oxum, Mãe Ansan, por todos os pais e mães. Somos Nós cétuplos, trabalhamos né? com Sim, nós trabalhamos com diversas vibrações de pais e mães caboclos e pretos velhos e crianças, Exu, Pombagira, e enfim. E por que eu tenho que limitar o uso da erva do meu orixá? Eu convivo com pessoas de outras vibrações, né? Eu carrego guias imantadas em outras vibrações. Ah, por causa do Ori. Ora, ótimo. A parte mais sensível do meu espírito. Mas desde que eu coloque isso de uma forma coerente, inteligente, sabendo o que eu estou fazendo, não há problema. Eu não conheço ninguém que morreu por causa disso. Isso guardada a necessidade, a oportunidade e onde eu estou. Nós estamos falando de Umbanda. Eu acho que quem pode falar de Umbanda é um É bandista. um bandista. Né? Não adianta vir o candomblessista, o praticante do culto de nação, falar o que eu tenho que fazer dentro da minha religião. Umbanda é religião. E não perde nada para nenhuma outra. Nós temos todos os sacramentos de todas as religiões, temos todos os fundamentos necessários para que nós
nos sintamos religiosos, né? E não tem por que eu ir buscar o tal do fundamento em outra religião, né? Por falta de um conhecimento simples, muita gente acabou indo buscar em outros meios, e eu digo falta de conhecimento simples, é assim, terreiro de Umbanda, o seu dirigente, muitas vezes foi buscar ajuda nos pais e mães, no santo, nos candomblés, nos cultos, quando sofria uma demanda, né? Talvez por não aprender a relação de amizade e confiança com seus guias espirituais. Os guias espirituais estão ali para te orientar para isso. E quando era necessário orientar para que fosse buscar alguém, isso era feito também, né? E hoje nós temos condição de confiar entre nós. Eu não me refuto a pedir ajuda para você, Pai Marcos, para os irmãos do Sul, para os irmãos aqui de São Paulo, formados aqui por mim, para aqueles que eu posso chamar de filhos, né? Não tenho problema nenhum com isso. Quando a gente se dá as mãos, o buraco fica mais raso, né? Sim. Então, é isso. O conhecimento ele vem para nos ajudar nesse sentido, a nos dar confiança naquilo que fazemos, firmeza pessoal para o terreiro e, principalmente, conhecimento claro, simples, ora. A classificação de quente ou agressiva, morna ou equilibradora. A espiritualidade me deu muita liberdade. O Pai Rancatoco me deu algumas opções. Falou, olha, a erva faz isso, esse conjunto de ervas é assim, esse é assim, esse é assim, e tudo aquilo veio. Eu não consigo ensinar como eu aprendi. Essa é a verdade. Exatamente por isso que o próprio pai falou assim, filho, quando eu fui colocar isso aqui, ó, o nome, né? Eu queria colocar psicografado pelo espírito, né? Aí o pai fez assim, não. Se você escreveu isso errado, se você entendeu alguma coisa errada, isso causar um prejuízo lá na frente, quem vai responder aí na matéria é você. É você. Então o nome é seu, né? Isso não quer dizer que aqui dentro eu não tenha colocado, como sempre, né, os agradecimentos. E eu falo sempre para o Pai, tem uma coisa que, da minha relação com o Pai Ventania, em especial, que eu sempre que eu sou um filho devedor do amor dele, né? Pai Ventania, se existe um amor incondicional, é o que eu vejo nesse ser de luz, que eu tenho também a grata oportunidade de servir e ter acompanhado, de ser acompanhado, sabe? Arrepio. Pai Ventania, ele ele é de um amor único, e eu falo que eu sou filho devedor do amor dele, porque quantas pisadas na bola eu já não dei, e ele continua me amando. Todos Então, nós. é incrível como eles foram e são generosos com o conhecimento, quando a gente olha para o conhecimento também com generosidade, né? Não é meu, é nosso. Aí eu lembro uma coisa que eu aprendi aí no Rio Grande do Sul, porque eu tinha muito problema em relação a isso, né? Falar assim, poxa, e agora eu estou recebendo um conhecimento? Eles falam, não, mas quem vai se virar para colocar isso aí na matéria é você. Quem teve que vender o carro para fazer a primeira edição fui eu, né? E quem teve que se virar e catar as economias e colocar isso lá fui eu. Então, é justo que isso vá se pagando, vá trazendo rendimento. Por isso que a gente bate tanto, e o Pai Marcos já acompanhou isso de perto também, por isso que a gente bate tanto na pirataria, né? Pirataria, essa pouca vergonha, essa falta de vergonha na cara. Deixa eu fazer um parênteses. Pessoas... Deixa eu fazer um parênteses a esse respeito. Um dia desses, já faz alguns meses, Pai Adriano, eu participo de alguns grupos no Facebook e tinha alguém pedindo o seu livro em PDF. Né? E eu fui xingado, porque eu fiz um comentário de se compra o livro, você vai prestigiar o autor, você vai ter o conhecimento, você vai ter na prateleira esse livro aqui. Isso aqui é uma relíquia. E aí, mas não fui vencido. Fui vencido. A pirataria é muito grande. E por incrível que pareça, Pai Adriano, tem em PDF. Circula ele em PDF.
Tem, eu já fui presenteado com um. Pra você ter uma ideia, semana passada meu primo me mandou, ele nem é um bandista, ele tá num grupo lá da maçonaria, e alguém mandou o livro em PDF para ele. Aí ele falou, pô, o livro é do meu primo. É, E, pois é. A gente pode falar. Eu gravei um vídeo lá no santuário, no Santuário Nacional de Umbanda, lá do Pai Ronaldo, falando sobre isso, né? Mostrando lá as imagens, as praças dos orixás, e eu comparando a cópia de um livro com você ir num ponto de forças, ir lá no santuário, a pessoa foi lá, acabou de fazer uma oferenda para Pai Ogum, colocou lá o seu alguidar, as suas velas, né, as frutas, as flores. Aí você espera o irmão terminar a oferenda dele, ele virou as costas, você vai lá, pega a oferenda dele, dá 2 passos para trás, um para frente e volta e faz a sua. Né? Como é que seria isso? Né? É é, aceitável na Umbanda isso? Nós poderíamos dizer que é válido, é justo, então é a mesma claro que coisa. não. Como Ainda é que mais seu se guia trata. espiritual viria isso, né? Como é que seu guia espiritual se comportaria vendo você com um livro roubado, né? Falando assim, nossa, eu tenho um conhecimento adquirido, absorvido, então eu tô. Chegou companhia. E é isso. Você ia falar Ainda, alguma coisa. ainda mais se tratando de Pai Ogum, né, Pai Adriano, que é retidão, Pois é é. correção. E quando a gente fala em Pai Ogum, aliás, 23 de abril, amanhã, né? Amanhã, É, dia do para nosso os, Pai Ogum. para os terreiros de Umbanda que se utilizam do sincretismo, Sim, e Pai Ogum é correção, não é se afastar da linha reta da lei. exato. E sim, desde as pequenas coisas, eu digo que a gente começa a melhorar um pouquinho quando a partir das pequenas coisas, de não passar o PDF do livro do Pai Adriano, né, não furar uma fila De no nenhum, né? supermercado, nada, De nada, de nenhum. nenhum, de nenhum. De nenhum. E eu falo Perfeito. não só pelo Rituais com Ervas, quantos livros do Rubens eu vejo Sim, aí distribuídos, e livros de outros irmãos, livros do Cumino, descaradamente distribuídos, né? E é isso, é uma incoerência. A pessoa está pregando uma coisa, está pregando lá o amor, a caridade, né, a justiça, a lei, está cantando para Pai Ogum, está cantando para Pai Xangô e está distribuindo o PDF. O PDF não tem isso. Não mesmo, Não de tem jeito nenhum. dedicatória do autor, né? Pois é. Eu já fui de enfrentamento em alguns grupos, em algumas situações, e eu tenho encontrado muita gente boa. Nós somos maioria, viu? Sim, Graças a Deus, nós somos felizmente. maioria. É uma minoria que opta pelos caminhos tortos. Mas eles não entenderam ainda. Eles vão entender isso talvez na hora que eles necessitarem dessa energia de correção, do correto, a energia boa que geraram em si. Né? Tem uns irmãos que estão perguntando o nome do livro, eu já passei, mas ele tem uma coisa, muitas coisas especiais, mas uma delas é isso, ó. É, A foto da erva colorida para você. isso. Uma coisa é você ler sobre a erva, né? Outra É. coisa é você enxergar ela, você, olha só. Deixa eu contar uma coisa em segunda mão, porque eu contei na live de sábado já. Na Fruto da Quarentena, né? O segundo livro tá saindo, Opa, né? Quarentena tem que ser útil para alguma coisa, né? mas eu Então, lembro além da. lá no tempo do sacerdócio, né, já estava Eu já rolando, né? falava isso. Eu já Sim. falava isso. Na verdade, o livro ele tá. Não só o segundo, né? Tem muita coisa, tem muita informação, tem muita coisa escrita já. Mas falta parar e ordenar. Parar e colocar os pingos nos is, né? É E, eu, uma, e é uma continuação desse, é diferente?
Na verdade, uma expansão desse, né? Tem algumas coisas em comum que tem que ser ditas, né? Mas de uma forma um pouco diferente. A gente aprofunda bem mais aí nas práticas, né? Nos banhos, pode banho de erva na cabeça, as ervas agora na Hervedança 5.0, esses textos que eu estou colocando, que são textos mais longos, eles são parte do próximo livro e são parte mesmo. De cada erva tem muito mais coisa que a gente pode falar, ficha, para a gente entender um pouquinho da erva. E eu quero falar um pouco mais também dessa conexão erva-orixá, erva-divindades. Tem muita coisa escrita. E tem muita coisa bacana para ser dita, sabe? Não, eu falo, um trabalho original, ele é uma fonte mesmo. E jorra o tempo todo. Nós não vamos conseguir fazer tudo e falar tudo. E eu aprendi isso com os mestres espirituais. Leia tudo que você puder que já foi escrito daquilo, mas não copie nada. Leia, se sirva daquilo que já foi feito, mas tenha originalidade. Essa originalidade, isso é muito interessante, porque quantas vezes não vinha uma coisa assim, eu pegava, escrevia sobre Arruda, aí depois eu ia procurar alguma coisa, eu olhava e falava assim, nossa, eu captei a mesma coisa que estão dizendo lá há 30, 40, 50 anos atrás, mas de um jeito diferente, com um Sim. olhar diferente. Todo mundo converge, fala, nossa poderosíssima Arruda é uma erva de limpeza. Cadê a Arruda? Tá aqui, deixa eu pegar aqui o galinho de Arruda. Vamos falar da erva mostrando, né? Eu mostro no livro e tu mostra aí. Ó. Arruda florida. Essa é a arruda macho ou a arruda fêmea? Essa é a Arruda. Isso, Eu me lembro essas da aula. foram coisas incríveis aí que nós aprendemos e eu tive a oportunidade, Pai Marcos, de palestrar no meio acadêmico também, né, para turma de farmácia, turma de agronomia. E é uma pena que eu não tenho mais tempo de atender a todos os convites, porque não dá, a gente trabalha bastante, tem muito compromisso, enfim. Mas é interessante como tudo converge, né? Para que nós, do meio místico religioso, tenhamos respeito merecido, é importante que eu saiba discernir arruda fêmea e arruda macho, e não só saber quem é quem, saber que, energeticamente falando, eu tenho arruda, né? Não adianta Energeticamente é a mesma, energeticamente falando, é a mesma eu tenho energia. arruda. Sim. E a arruda, ela tem flores, macho e fêmea, né? Para eu falar assim, não, eu tenho uma arruda, eu vou falar de um jeito bem popular, eu tenho arruda puramente macho, puramente fêmea, eu precisaria de uma análise botânica. O que a gente não faz no nosso jardim, né? Então nós temos no nosso jardim arruda. Aí nós podemos ter a arruda miúda e a arruda graúda. O tamanho da folha não determina se ela é macho ou fêmea, o seu gênero, o tipo dentro do gênero, né? No gênero arruda, quantos tipos de arruda nós temos? Né? Nós temos arruda miúda, graúda, não são muitos, como, por exemplo, o nosso querido e poderoso manjericão. Né? A arruda para nós é uma erva quente, uma erva de limpeza. Aí o nosso querido e poderoso manjericão. Eu tenho aqui facinho para mostrar, 2 tipos de manjericão. Manjericão comum, né? Manjericão roxo. Manjericão roxinho. Pai Obaluayê. No gênero... Não, Pai Xangô. No gênero manjericão, nós temos no Brasil mais de 30 tipos de manjericão, inclusive alfavaca. Você falou eu falei manjericão roxinho, você imediatamente falou Pai Obaluayê. Eu escrevi isso na matéria de ontem.
falando, nem sempre a cor da erva, ela determina aquilo, a sua conexão vibratória. Ela nos ajuda no caminho, mas não determina. O manjericão roxo, assim como todos os manjericões, tem uma pegada bem aquática, né? Mãe Iemanjá, Mãe Oxum, Mãe Nanã. Então esse daqui estaria muito mais próximo de Pai Xangô e Mãe Nanã do que de Pai Obaloaiê, né? O manjericão roxo. Eu coloquei, hoje eu publiquei lá na fanpage, lá na página do Herveiro, um texto bônus falando sobre a classificação e como a gente desenhar um preparo de 7 ervas, né? O que é um preparo de 7 ervas? É de Xangô mesmo, tá escrito aqui. Tá no livro, né? Acertei. Você sabe que tem uma coisa interessante. Eu estou reescrevendo, já fiz isso algumas vezes, né? O livro foi lançado em 2012, de um conhecimento de 10 anos. E esse livro ele tem uma característica interessante. Eu tive que resumir o livro, porque a grana não dava para fazer do tamanho que eu queria. Esse livro ele foi um resumo do que já estava escrito. E hoje, eu revendo isso, eu realinhando, eu estou revendo desde o começo o próximo livro, tem coisas que eu olhei e eu falei, eu não acredito que eu falei isso. Eu não acredito. E coisas que eu mudei, eu realmente mudei. Não foi o caso do manjericão, né? Tem outras ervas que depois eu conto sobre isso, né? Mas tem algumas ervas que eu fiz retificação, eu fiz um meia-culpa. Uma reclassificação. Reclassificação. Não no sentido de reclassificação, de reconexão. A classificação, graças a Deus, eu só errei nas primeiras apostilas. Eu lembro que lá atrás eu classificava asta-peixe como uma erva quente, tomilho, orégano, eram classificadas como quentes. E eu confesso que eu sofri uma influência para isso, uma influência de coisas que já tinham sido escritas, tudo. E depois eu retifiquei, troquei de categoria e problema nenhum. A gente se desculpa e tá tudo bem, né? Tranquilo? Tranquilo mesmo. Quem nunca fez isso não sabe o que é errar. A gente está aprendendo agora, o tempo todo. Sem dúvida, o tempo todo. Aí ontem eu descobri que eu já tinha escrito algumas vezes sobre capim rosário, sobre lágrima de Nossa Senhora, foi a erva de ontem, né? Dia 14. E eu procurei, não achei um registro, sequer registro de lágrimas de Nossa Senhora. Eu falei, e agora, né? Eu olhei no meu HD de backup, eu falei, o que eu fiz com os arquivos? Sumiu tudo. Eu falei, vamos escrever de novo, vamos sentar. E é incrível, né, como essa erva, eu sempre tive uma conexão muito bacana com ela. Ela é abundante no jardim, é espontânea, e é uma das ervas que fala muito, ela se comunica muito. E foi parar e escrever sobre ela em 10 minutos, não mais do que isso, né? E é incrível como essa quarentena tem trazido coisas assim, né? Há quanto tempo eu não fazia isso? Há quanto Por falta de tempo. Por falta de tempo, por estar envolvido com os cursos e viagem, uma coisa e outra, e nós fomos obrigados a parar, dar uma olhadinha para dentro. Aí, voltando ao começo do nosso bate-papo, nós estamos sendo obrigados, convidados a olhar para a nossa verdade. Né? Fazer as lives na frente do Congá é a minha verdade, porque aquele Congá é a minha verdade. Falar de ervas faz sentido porque é a minha verdade. Quando nós combinamos hoje, né, de fazer a live hoje, né, e eu estava procurando a agenda, falando, não, eu tenho compromisso amanhã. Aí eu parei, eu respirei, estava conversando com a mãe Andréia, né? Aí eu falei, poxa, eu só vou conseguir na segunda, ou então na quinta, dia 30. Então eu falei, bom,
Só tem esses dias, né? E hoje? Aí eu falei assim, ué, tem hoje. Tem Hoje é hoje. Eu bom. falei, hoje é bom, né? Então, é isso. Fui na horta pegar um pouquinho de ervas e é essa a nossa verdade. Não tem fake, por isso que dá certo. Por isso que mesmo esses irmãos que não entenderam, multiplicando o PDF, mesmo alguns outros que também não entenderam e não querem entender, vilipendiando a nossa Umbanda, e eu falo a nossa Umbanda quando é de fora, né? Quando é de dentro, vilipendiando a própria Umbanda, porque não tem distinção. Né? Quando você vilipendia um umbandista qualquer, você está esticando a linha até Pai Zélio e Pai Caboclo das Sete Encruzilhadas, ou seja, está falando mal de si mesmo. Né? Exceto, aí nós temos toda exceção, exceto aqueles canalhas que fazem questão de vender, de sujar o nome da nossa religião, né? Com as suas práticas pessoais. Colocam as suas práticas geradas somente nas suas cabeças, amparadas por uma espiritualidade que é par, né, que é parceira, né, tem paridade com seus pensamentos e atitudes, e é isso, e cada um responde pelo seu. E que É, espiritualidade é essa, né? Que é par. então, sabe aquela máxima que diga assim, diga com quem tu andas, eu digo Sim. quem tu és? Nós aprendemos diferente com o pai Rubens, né? Diga quem tu és e nós saberemos quem andará com tu. Sem citar nome, a gente tem visto isso. Há pouco tempo atrás, a Carmela até me chamou a atenção, sobre um determinado irmão vilipendiando algum desses conhecimentos aí que ele mesmo já bebeu dessa fonte. Hum, Ele mesmo bebeu dessa fonte, vilipendiando hoje, trazendo uma coisa totalmente irreal, tipo que um dos livros do pai Rubens não foi escrito por ele. Enfim, pois durma com é, esse barulho. durma com esse barulho. Foi copiado. A cara. Aí nós falamos, sabe o que, né, pai Marcos? Nós estamos A para quem Carmela tá me cutucando aqui. Mãe Carmela e mãe Andréa são as nossas balizadoras. Sim, Nós estamos para quem está, pai Marcos. sim. A gente nunca aprende com quem só concorda com a gente, né? A gente Então, aprende com as diversidades. sim, quando as adversidades, e nós aprendemos com as tortidões também. Não sei se existe essa palavra tortidão, mas se não existiu, Deve a gente cria um Deve existir. neologismo agora. A gente aprende com a tortidão também, dos pares que nós esperávamos que pudesse ser diferente. Eu já me entristeci mais com coisas assim. Tenho me entristecido muito com alguns irmãos aí em briga política, briga ferrenha, sabe? Colocando aí as suas ideologias e se servindo da religião como uma muleta para isso. Eu fico triste com isso. Triste mesmo. Ao mesmo tempo, eu já fui acusado de ficar em cima do muro, de não me manifestar. Eu falei, eu não quero me manifestar. E eu não é minha praia, não entro em dividida com ninguém. Falei, para mim, tanto faz se você veste vermelho, verde, amarelo, para mim, tanto faz. Para mim, o que importa é quantas pessoas você transforma com o teu trabalho, quantas pessoas sorriem com o seu sorriso, né? Quantas pessoas se encantam com a tua energia. É Ó, isso que importa. isso que o senhor falou agora do sorriso, deixa eu colocar aqui, ó. Olha o que uma irmã está dizendo aqui, ó. Excelente aula, o pai Adriano fala sorrindo. Irmã Rose Mascarenhas. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. É disso. É disso de quanto a minha verdade me encanta a ponto de alcançar o outro. Né? Minha verdade ela não é, opa, vem cá, vamos pegar um livro aqui, ler um versículo, ler um capítulo, tudo mais e te impor. Tudo bem, cada um tem o seu jeito de ser,
né? Eu gosto de falar sorrindo. Você sabe que algumas vezes eu lembro, perdão, eu lembro eu mais novo, né? Criança, adolescente, que às vezes eu era bronqueado com isso, né? Falou assim, né? Que fica arreganhando os dentes pra quê, né? Mas é um jeito. Eu lembro uma situação, eu acho que é muito próxima disso que você está falando, pai Marcos, dessa situação que você citou agora, é muito próxima, onde houve um monte de comentário maldoso em relação ao trabalho do Rubens, enfim, e falando coisas que não vale a pena nem reproduzir. Mas eu tive uma oportunidade de confronto, onde eu olhei para a pessoa e falei assim: onde está o seu terreiro? Quantos atendimentos são feitos por semana? Onde estão as pessoas que você formou? Onde estão as pessoas que seguem os seus passos naturalmente, sem você convidar? Onde está o encantamento? Aí quando eu comecei a fazer as perguntas, a pessoa falou assim: eu não preciso ter terreiro. Aí eu olhei e falei: peraí, você não é um sacerdote dirigente? Não? Nunca formou ninguém? Aí eu olhei e falei: então por que eu estou te ouvindo? Eu estou para quem está. Eu estou para quem está. Me mostre a qualidade do seu trabalho, me encante com ela que eu te sigo. Mostre que você tem um caminho que prove por B mais C que o que você faz é muito melhor do que o meu mestre me ensinou e você se torna meu mestre nesse momento. Simples desse jeito. Agora, você não consegue fazer isso? Cala a boca. Simples assim. Não tem o porquê ser diferente. Né? E nós estamos cercados, pai Marcos Adriano Vargas, de profundos conhecedores da superfície das coisas, Sim, tem especialista para tudo. não é? Tem conhecedor de tudo, conhecedor de fundamentos. Cara, não, mas isso não é fundamento, não. Mas tem, nossa, um quanto historiador. Tem irmãos incríveis que conhecem, que tem um nível cultural muito bom, que são aí, que tem proficiência na história, nas culturas africanas, enfim, para falar de Umbanda, e estão lá fazendo, tocando o seu trabalho simplesinho de terreiro. O caboclo não é, o caboclo que ele incorpora não é melhor do que o caboclo que incorpora lá no terreiro da periferia, nem no outro no terreiro no centro da cidade. Né? É caboclo, preto velho, preto velho. Tem muita gente boa trabalhando assim. Mas, infelizmente, uma infinidade de teóricos. Né? Dos teóricos que falta um pouco de pé preto de terreiro. Né? Ah, não, o uso do fumo é um atraso religioso, ou então o guia espiritual não precisa do arquétipo. Por que o preto velho tem que falar com trejeito? Por que o caboclo tem que falar com o trejeito? Se a minha mediunidade é consciente, ele vai falar. Bom, tudo é caminho do meio, né? Nós não somos budistas, mas tem aquela máxima budista que diz, né? O caminho do meio. Se a gente apertar demais a corda, ela estoura. Se a gente afrouxar, a viola não toca. Né? Então, para tudo é regra de bom senso. Se nós ficarmos dando atenção para esses especialistas de superfície, para as pessoas que estão mais preocupadas com o tamanho da conta da guia que você está usando, ou então com a cor da vela que você está acendendo, do que a palavra amiga, a palavra transformadora, né, a gente continua no nosso degrauzinho do conforto, né? E o degrau confortável, aquele que, né, o nível que você chegou ali, pô, tá confortável, tá bacana aqui, eu não preciso ir além disso, né? E, e nessa questão de conforto, agora nós estamos sendo provocados, né? A sair dessa zona. Isso! Aí vem para aquela pergunta inicial. Você falou, Isso. né? Como é que a gente vê a Umbanda lá na frente? Falei, não falei da Umbanda lá na frente. Eu vejo que é uma peneira,
Eu acho que esse conforto, esse sair da zona de conforto vai trazer uma peneira. Algumas pessoas vão se tocar que não são bandistas, né? Elas vão se tocar que nesse momento o que elas fizeram foi show. Eu fiz live porque todo mundo fez live. Eu vim aqui tocar tabaco porque tá todo mundo tocando. Eu vim aqui porque eu não quero que a minha escola fique para trás, né? E não, de repente não se preocupou em colocar a sua verdade. É aquele negócio assim, o que adianta eu vir aqui falar das minhas ervinhas, falar de Umbanda, né? Falar de tudo e não vivenciar isso no dia a dia, no meu cotidiano, para o meu bem. É a mesma coisa que uma pessoa ferrada, vamos usar esse termo, né? O cara ferrado vem falar de prosperidade. O Sim. que adianta você me dar uma lição de moral, o cara vem me dar uma lição de moral de prosperidade e que você olhar e fala assim, ora, você não é um exemplo de prosperidade. A gente tem que lembrar que prosperidade não é dinheiro, né? Não. Prosperidade é multiplicação daquilo que a gente traz em si. É você usar bem o que você tem, né? E é um momento de colocar em prática nisso. Eu acho interessante isso. E nós já falávamos isso há 2, 3 anos atrás em sala de aula, que, que Pernilongo. esse é o momento agora, irmãos, esse é o momento para nós colocarmos em prática aquilo que a gente aprendeu até agora com o caboclo, com o preto velho, com a criança, com o Exu, nos tornarmos um pouquinho mais independente. Não é que o caboclo vai soltar da nossa mão. Perfeito. Ele vai ficar perto, mas vai deixar nós caminhar um pouquinho com as próprias pernas. E eu acho que é chegado o momento agora, nessa situação em que nós vivemos, de pandemia, e que nós estamos afastados do terreiro, e eu, sinceramente, hoje, 22 de abril de 2020, eu acho que a gente não vai ter condições de retornar às atividades da forma como a gente fazia antes. Atendimento, o caboclo, o preto velho atendendo, o consulente pertinho. E eu vou copiar isso do pai Cláudio Ricomini. Eu não consigo imaginar um tranca-ruas usando máscara. E Verdade. Verdade. eu Pai acho que Cláudio é um querido. Pai Cláudio é um querido também, né? Eu é gosto muito das chegado o lives dele. momento, é chegado o momento agora da gente mostrar para quem veio. Por que eu sou médium? Por que eu sou sacerdote? Por que eu sou dirigente? Por que eu me propus a ensinar a Umbanda o pouquinho que a gente sabe? É colocar em prática isso. E uma das coisas que o pai Rubens, as coisas que eu li sobre ele, que ele batalhava nisso, ressignificar a Umbanda no sentido de que ela não é só um local onde você vai quando você está ferrado. Exato. Exatamente isso. É cultuar o sagrado, cultuar Deus, os sagrados pais e mães de orixás, os guias espirituais, mas não ir lá só pedir. Você não vai só pedir na igreja católica, na igreja evangélica, você vai rezar, você vai orar. E isso a gente tem percebido que há muito tempo não vem acontecendo na Umbanda. Exato. E leva, a partir da igreja, leva isso para casa, né? Toda a Sim, preleção do anterior ao trabalho de atendimento, eu falo isso. A Umbanda vem deixando, pouco a pouco, gradativamente, de ser exclusivamente balcão de serviços, é difícil. pronto-socorro espiritual. Mas vem deixando, a gente vê Sim, isso num caminho positivo, Pai mas é um Marcos. trabalho a muitas mãos. Trabalho meu, seu, de todos que estão por aí, de conscientizar, de falar, de fazer o que a gente está fazendo aqui. Que Umbanda não se presta só para isso, ela é religião. É verdade. Você, Dias atrás eu participei de uma live com o Rodrigo Queiroz, do Umbanda EAD, meu irmãozinho Rodrigo, e eu conheço o Rodrigo há pouco mais de 20 anos, né? Nesses 20 anos ele caminha. E eu lembro lá atrás que a gente conversava e falava assim, com todo aquele conhecimento da teologia, aquele encantamento, né? Nós falávamos, nossa, irmão, imagina daqui 20 anos, quanta gente não vai estar junto com esse conhecimento. Olha, imagina Umbanda como é que vai estar. Bom, passaram 20 anos. sim, E nós continuamos falando o básico.
Tem alguns grupos. Outro dia me colocaram num grupo de Umbanda. E interessante, me colocaram num grupo por causa da pirataria. Alguém fez lá, ofereceu o PDF, e aí a moderadora bloqueou e me colocou no grupo e falou assim: olha, esse grupo aqui não permite, que foi uma coisa que foi muito legal. E me colocou no grupo, eu não participo dos grupos, não tem como, mas começaram a vir umas notificações. E eu vendo algumas perguntas que não fôssemos formadores, nós olharíamos e falaríamos: nossa, meu, como a pessoa está perguntando isso? Coisas básicas do básica da básica. Então, tem muita gente ainda a ouvir aquilo que nós temos a dizer. Muito. Muita. O trabalho ele não começou ainda, né? E se eu não querendo ser tão retórico, muito menos prolixo, pegar um gancho para contar aquela máxima do pai Ronaldo, né? O pai Ronaldo, toda vez que você encontra com o pai Ronaldo, nós tivemos a oportunidade de encontrar com ele lá em Porto Alegre, né? Você Sim. estava lá com a gente, né? Uma No honra. encontro. Beijei a mão Foi dele. uma honra mesmo. Dia desses veio a lembrança no Facebook com as nossas fotos, né? E o pai Ronaldo, em onde ele estiver, se ele tiver oportunidade, ele conta a história do pai Zélio. Tudo de Ele novo. conta tudo de novo, ele conta como ele conheceu o pai Zélio, tudo de novo em detalhe, e chora e se emociona, o que é muito válido, né? O que é muito legal. E nós eu tinha recebido a turma do Rio Grande do Sul, né, organizada lá pelo Marcos Ribas, Palari, vieram aqui no santuário e eu os levei lá no santuário para conhecer o pai Ronaldo, enfim, nós os ciceroneamos aqui, né? E estava a turma toda lá, nós organizamos uma gira e o pai Ronaldo juntou todo mundo e ele estava mais uma vez contando toda a história para todo mundo. E eu do lado tirando foto e eu não estava prestando atenção. Eu pensei lá com os meus botões. Eu já ouvi essa história Tantas vezes. 14.763 vezes. Desde criança eu escuto o pai Ronaldo contando. E ele falando, e quando ele falou assim, que ele no telefone, ele escutou do outro lado da linha, sem conhecê-lo, o pai Zélio falando, né? Esse é o Ronaldo, é ele que vai tornar a minha história a história da Umbanda Conhecida. conhecida. Aí o pai Ronaldo, ele fala com tanta emoção, né? Ele fala: meus filhos, naquele momento eu entendi qual era a minha missão, né? Ele fala desse jeitinho, é meu amor. E ele falou de novo, ele falou: naquele momento eu entendi qual era a minha missão. Aí ele para, ele olha para mim, eu disperso ali, tirando foto ali no santuário, ele olha para mim e fala: não é, Adriano? Aí eu parei, olhei, eu falei: hã? Eu não tinha entendido o que ele falou: não é? O que eu acabei de dizer, naquele momento eu entendi qual que era a minha missão. Aquilo me despertou, aquilo para mim foi ao mesmo tempo uma punhalada no meio do peito, aquilo para mim foi uma paulada, um paralelepípedo caiu na minha cabeça, e eu falei: é isso, não importa quantas vezes eu fale a mesma coisa, sempre haverá alguém para ouvir, sempre haverá, e aqueles que já ouviram e acham que ouviram demais, de repente, numa dessas vezes que eu vi de novo, também vai levar uma paulada, vai levar um paralelepípedo na testa e vai descobrir qual que é a sua missão, né? Tarefa do sacerdote, tarefa do médium, entender para que veio. E entender para que veio não é criar fantasias do que veio para que veio, não é se sentir o Messias sem nenhum trocadilho, né? Não é se sentir o Messias, o escolhido, o único capaz de, né? Coisas que nós vamos aprendendo só com o tempo, só com o passar dos dias na nossa vida. O pai Ronaldo, já que eu estou falando do pai, né? Ele fala uma coisa que eu adotei agora nessa reta de 50 anos de idade, né? O pai Ronaldo, ele fala assim: eu tenho mais retrovisor do que para-brisa. Nós temos a mesma idade, hein? 50 anos. Você fez, já completou já?
Sim, março. Mas um pouquinho mais velho. E eu tô na reta dos 50. Então é isso. Temos mais É maio, retrovisor de né? para-brisa. Maio, Maio. 27. É. 27 de maio. Então nós temos mais história para contar do que futuro para planejar. Sim. Mas esse pouco de futuro que nós temos, baseada na história que nós podemos contar, dá para fazer muito mais coisa, né? E isso o jovem não entende. É. Ele só vai entender quando tiver nos 50. Mas dentro dos 50 nós ainda somos jovens. Somos E muito. agora, o que o pai Adriano pensa sobre e começou a falar na live anterior e cortou, né? Qual é o nosso futuro em termos práticos agora? Como é que vai ser as nossas giras? O pai Adriano já fez 3 giras, não é gira, né? Um trabalho Não, lives não, online. é uma live online, só vai eu, mãe Andréia, Thaís, é só ali, a Thaís está ajudando indo lá tocar tabaque, Sim, eu vi. e só as pessoas que estão ali no núcleo, não em contato com ninguém. Nós estamos oferecendo um pouco do que é a nossa verdade, do que é o Congá. Eu acho que, eu concordo, nós teremos um tempo ainda pela frente, eu acredito que antes do final de maio não mude do jeito que está. Eu acho que até Mesmo aqui no mais. o governo de São Paulo está sinalizando 11 de maio a abertura gradativa, se atingir determinadas metas aí de números. Enfim, eu acredito que no mínimo final de maio. Então, nós teremos aí um segundo semestre de replanejamento de tudo, né? Eu acredito que o retorno será bem gradativo, bem mesmo. Não sei se usando máscara. Quem que tá aí agora? Meu Né? astigmatismo, às vezes perto da tela do celular aqui, eu vejo uma mancha. É a Leona. Leona! Eu também tenho uma vaca. Ah, muito bom. Eu lembro Vaca é o nome uma, da sua, um, nome da tua é, gata, né? é minha gata, é. Que ela é malhada. Ela é malhada igual a vaca. É vaca com W. Com W. É vaca. Lá no primado de Umbanda, lá na Amanhecida, ela tem. É no primado que tem a mandinga. É um gato preto. É o mandinga. Oi, Luísa. Oi, Lu. A Leona tá participando. Nós temos uma filha do terreiro que foi morar em São Paulo aí, Pedro. É. Ela e o esposo Legal. Olha dela. que. Ela quer descer. Nossa, que mudança. E eu tô querendo ir pro sul, ué. Ué, Ou eu bora? falo isso, a turma do terreiro vai me matar, né? Vem pra Cruz Alta. Pro sul eu não digo, mas olha, morar no meio do mato é meu sonho de consumo, viu? Ah, eu lembro num dos módulos do curso de ervas. Dá pra falar? Dá. Dá. Que o pai falou que o dia que ele desencarnar, ele vai querer ficar um tempo no meio do mato, né? Não é mais ou menos É, isso? é isso aí. Eu me lembro, viu? É isso aí, ó. Quem quiser falar comigo, oferenda, cigarrinho de paia, café, né? Não me incomoda. Já avisei a família toda. Se alguém, depois que eu morrer, se alguém fizer piada com isso, é para não se incomodar. Não mesmo que fui eu que falei, né? Oferenda lá com tabaco, rapé. Então, foi bom falar nisso. Durante o sacerdócio, nós conversamos sobre rapé, sobre ayahuasca. Não tivemos Sim. a oportunidade de fazer essa experiência. E há cerca de um mês, né? Um mês, 2 meses atrás, eu tive a grata satisfação e experiência de passar por um processo desse. Foi muito bom, Pai Adriano. Foi muito Que bom. bacana. Fez onde? Com quem? Aqui em Cruz Alta, uma irmã que vem de Caxias do Sul. Nós fizemos uso da ayahuasca, do rapé e da sananga, né? Sananga. Sananga. Foi uma experiência incrível. Sim. É algo incrível. É muito bacana. Sabe que eu tenho. Tem história disso também que podia ficar para uma próxima live, né? Porque que tem a ver também com o pai arranca-toco, tem a ver com o trabalho de ervas.
um dia o pai, um dia por curiosidade, eu demorei 10 anos para ter contato com as medicinas da floresta, né? Ayahuasca, enfim. E sempre, e tudo que eu faço eu pergunto, né? Eu falo, e aí, agora, né? Então, que nem o burrinho do Shrek, tá chegando? E o pai sempre freou, até um dia que ele soltou, ele falou, pode ir. E aí eu agradeço muito ter demorado 10 anos, porque é um complemento a todo esse conhecimento de erva, e lá atrás isso Como é o me nome da irmã lá impediria de eu Caxias? ver Mara. as coisas do jeito que eu vi, Mara. né? Mara? Mara. Ah. A Mariana tá perguntando aí quem é de Caxias. É a irmã Mara que veio de Caxias aqui para ministrar a medicina aqui para nós. Mas foi incrível. Eu imagino. Então eu tive a oportunidade de ter bastante contato com tanto com igrejas do Santo Daime quanto com as medicinas da floresta. Eu não fui para o Acre, não pretendo ir tão cedo, né? Mesmo O porque Guilherme não. foi, né? O Guilherme foi, ele foi lá com É. os Shawandal, ele foi com o, eu não lembro o nome dele, mas é irmão da Dona Francisquinha, que é uma parteira, uma índia incrível. Eu tenho, inclusive, fotos no Facebook, e eu tenho a grata oportunidade de trabalhar com alguns Rune Queen, né, de ter feito alguns trabalhos com eles, e a Wanawá. Então é assim, resumindo o assunto medicinas da floresta. Tudo que é feito com bom senso, com pé no chão, com religiosidade, com coração, não só visando o lucro, o domínio, enfim, e que não modifique o padrão das coisas da Umbanda. Eu falo assim, eu tenho, conheço grupos de Umbandaime, a turma que trabalha no ritmo da Umbanda, com o Santo Daime. Eu não tenho nenhum problema com ninguém, tenho alunos de formação sacerdotal que tocam os seus trabalhos, não é a minha praia. Para mim, a mediunidade é a mediunidade. É eu mesmo, espiritualidade, é o meu campo pulsando, vibrando. E as medicinas, os enteógenos, eles vão trabalhar uma outra parte de mim. O trabalho com a ayahuasca, ele te ajuda muito na interiorização, no entendimento de si mesmo, a compreensão do seu íntimo e, por consequência, a compreensão da sua relação com a espiritualidade, né? E eu falo, o trabalho com a ayahuasca é incrível, isso daí depois a gente conversa em off para você me contar como foi. E, perdão. E eu falo que é uma entrada para dentro de si. A gente nem sempre gosta do que vê. Não. Tem um encontro, né? Aí depois vem um conjunto de ferramentas para você lidar com aquilo. E no final, na terceira parte, vem a redenção. A redenção nada mais é do que onde você pode chegar de luzes, de cores, de alegria, de sentimento de perdão e gratidão, se você olhar para a primeira parte e usar as ferramentas que foram dadas na segunda. É bem isso. Então não adianta tomar ayahuasca toda semana para fugir da realidade. É isso que eu sempre falo. É uma ferramenta incrível para viver aqui e agora. É uma ferramenta bacana para você conhecer a si e trazer aqui para o mundo atômico o que você experimentou, vivenciou lá. Entender que aquela redenção, aquele sentimento de bondade, de alegria, de sorriso, e abraço, e gratidão, e perdão, e tudo foi incrível, ele pode ser aqui desde que você conheça a si mesmo. Né? Então, é simples também, né? A sua filha aqui do lado, a Carmela, ela também foi. E antes de ir, ela pegou o caderninho do sacerdócio, as anotações, justamente essa aula aí onde nós falamos sobre isso. O senhor falou sobre isso. Ai, que legal, que bacana. E As fases, né? Exato. E eu queria ter tido a oportunidade com aquela terceira turma de sacerdócio, ainda como eu tinha comentado, lembra? Sim. Era próximo, a gente ia tentar fazer isso próximo à apresentação de esquerda.
e da gente combinar apresentação e a gente pegar, né, um dia para fazer um trabalho de concentração. E eu queria muito ter tido essa oportunidade da gente trabalhar junto com o Chá. Aí nós tivemos um contratempo, primeiro que a Nívia já não estava muito bem, né? Você lembra? A Eu mãe lembro. Nívia já estava, Minha madrinha. nossa, uma perda irreparável. Mas enfim, nós acabou não dando certo, né? Aí o Guilherme foi, né? O Guilherme se encantou, foi pro Acre, lá para os Xauandaua. É uma turma que eu conheço pouco, e é assim, do mesmo jeito que nós estamos falando de alguns umbandistas, né? Que continuam umbandistas, continuam com seus terreiros, mas são pouco recomendáveis, também tem índios pouco recomendáveis. Também Acredito tem que sim. igrejas de daime pouco recomendáveis. Pessoas cobrando um absurdo para uma sessão de ayahuasca como alucinógeno, não como enteógeno que deve ser. É fora do contexto. Gente aplicando rapé em cachorro. O vídeo Sério? rolou na internet. Sério, o vídeo rolou na internet aí dias atrás. Pessoal aplicando capé em cachorro. Gente no meio dessa pandemia abrindo seus trabalhos, pessoal. Enfim, não beira, centra a irresponsabilidade. Aí você fala, é um julgamento seu? Não, não é um julgamento meu. É algo que está aí para todo mundo ver. Então, bem complicado, né? Eu acho muito válido para um bandista, desde que ele entenda que ele não precisa de ayahuasca para ser médium de umbanda. Ah, com certeza. Né? Então, algumas pessoas falam para mim, isso aí foi uma discussão não, uma observação da mãe Lucília, lá do terreiro do Pai Maneco, Pai em Maneco. Curitiba. Eu fui dar aula de ervas lá, tive uma honra. Pai Adriano. Travou. Travou aí pra ti também? Ainda não. Pai Adriano. Voltou, Voltou. voltou, voltou. Eu falei sobre a ayahuasca e aí a mãe Lucília, né, me interrompeu, ela falou assim, Pai Adriano, aqui no terreiro do Pai Maneco eu não deixo. Né, principalmente os médiuns em desenvolvimento, eu falo, não, aqui não, então quer ir tomar ayahuasca, vai e fica por lá. É a posição dela, de um jeito assim, que tem que ser lá, porque nós estamos falando de 2.000 médiums, né? Não tem como controlar aquilo. E eu ainda falei, olha, eu tenho um grupo menor, são 100 e poucas pessoas no terreiro, se eu contar todo mundo, desenvolvimento, tudo lá, não chega a 200. Eu tenho como avaliar isso de um jeito um pouco melhor. E o Ventos de Aruanda é uma casa de muita liberdade, né? Nós temos irmãos que trabalham no Ventos de Aruanda que dirigem os seus trabalhos com a ayahuasca. E são muito bem vistos dessa forma. Então, desde que haja um respeito mútuo, um respeito pelo ser humano, pela a força do trabalho, que a coisa não seja uma brincadeira, é muito válido. E pelo É o que que a Mariana tá dizendo aí agora. eu não tô vendo, tá tão pequenininho aqui, não tô vendo. É A muito Mariana tá dizendo o importante. seguinte, Com sabedoria e propósito, é isso aí. e não É isso como um aí. bengala para Não com expansão. bengala. Mas é isso. Tem uma coisa boa que as medicinas da floresta têm trazido, que é revelação. É o que a pandemia também vai trazer para nós. Essa revelação, o surgimento de tantos coachings, né? Bah, Coaches, né? bah. Tantos treinadores de felicidade, tantos especialistas em tanta coisa, né? Tanta gente que saiu da sua realidade para viver a realidade do outro. E eles não vão poder reclamar na hora do acerto de contas no bom sentido, né? Na hora de olhar o seu livro da vida lá e olhar, né, diante da lei divina e falar, o que é que você fez com a oportunidade que eu te dei? Falar, eu me iluminei. Fala, se iluminou o capeta.
Você se escondeu atrás de um monte de coisas aí e deixou de fazer o que deveria ser feito, que era viver bem a tua vida, né? Aprender, crescer, perdoar, ser grato. Dias atrás a gente falando sobre isso na live do terreiro, e eu combinei com a turma de fazer numa das lives um ritual de perdão e gratidão. Perdão e gratidão aos antepassados. A gente sempre fez isso perto de 2 de novembro, né? E a gente falando sobre isso, sobre como essa relação com o passado nos ajuda e atrapalha. E o trabalho com as medicinas ajuda muito a lidar com isso, né? A parar essas arestas, desde que haja uma disposição íntima em melhorar, em Tu se teve essa transformar, experiência, né? né? É A Carmela muito. teve. A Carmela passou por isso. Depois vamos conversar disso em off. Eu gosto de ouvir Vamos. as experiências dos irmãos, né? Foi É isso incrível. aí. Muito bom o bate-papo, viu? Muito bacana. Como eu falei para você, eu estava falando com a mãe Andréia, né? A mãe falando, antes da gente começar, ela falou, né? Nossa, vai falar de ervas. Eu falei, ó, vamos conversar da conversa que vier, né? Vamos bater papo. É isso, você sabe que às vezes um bate-papo como esse, a gente vai falando uma coisa, outra, uma experiência de terreiro, uma experiência de magia natural, agora falando de experiência da ayahuasca, e sempre tem aqueles irmãozinhos que ou passaram pelas mesmas coisas ou vão passar, né? E alguns se identificam e falam, nossa, comigo foi assim também, que legal, eu não tô louco, né? Eu não sou um louco solitário, eu sou um louco acompanhado. Muito bom isso. Pai Adriano, quem quiser comprar o livro, como é que entra em contato? Ó, né, principalmente nesse momento, né? Pode mandar e-mail lá para a mãe Andréia, né? Com Andréia com I, Andréia, arroba ervasdajurema.com.br. Pera um pouquinho, mãe Andréia, você está na live? Ela tá Eu, com es- fone. eu escrevo aqui. Você tá na live? Tá? Escreve lá o seu Tá, e-mail, Andréia Ervasdajurema. Hã? Pode. Pode, a claro. mãe vai escrever também e vai colocar o WhatsApp dela. 011 99121 1455. Espero ter acertado. Que edição está o livro agora? Estamos na 8ª edição. Nossa, a minha é a quarta. Quarta. Estamos na 8ª edição. Aqui eu tenho um livro de rascunho meu, eu estou no cantinho de estudo, um rascunho aqui da sexta. Né? Estamos na 8ª edição. Mudou E muita indo para coisa? nona. Mudou Não, na muita verdade coisa? nada. Na verdade nada. Eu mudei 2 vezes de gráfica, uma vez de editora. Eu sou meu próprio editor, né? Editora O O Herveiro, Herveiro. eu lembro. E eu mudei algumas vezes de gráfica. A gráfica que eu consegui rodar, eu tinha um sonho, sabe? Desde a primeira edição, que era rodar numa gráfica gigante aqui na cidade vizinha nossa, aqui em Diadema, chamada Prol Gráfica. E a Prol era a gráfica do Roberto Chiniachique. Eu olhava para o Roberto Chiniachique como um mestre, né? E os livros lá da editora Gente, ele rodava lá na Prol. Eu olhava e falava, nossa, meu sonho é rodar meu livro na gráfica Pro. Era como um fetiche, sabe? Fala assim, nossa, é a Ferrari. É Uhum. mais ou menos isso. E eu consegui. A sexta edição que é da Pro, que eu mudei para o Herveiro, e foi rodado na Pro Gráfica, tá? Aqui, ó. Uhum. Pro Gráfica. E a gráfica faliu. Eu não Nossa, consegui rodar a 7ª edição, era gigantesca. Gigantesca, uma coisa assim, para nós, assim, uma perda muito triste, né? Tantos empregos perdidos, a fábrica, enfim, a gráfica quebrou. E eu já tenho um outro parceiro, né, de gráfica também com uma qualidade incrível, tecnologia de ponta também. E estamos rodando desde a 7ª, rodamos a 7ª, 8ª, e a 9ª vai ser lá com eles também. Né? E é isso, e o livro novo também, sai se quando? Deus quiser. 27 de maio eu anuncio. Presente de aniversário.
Anuncia a data, mas não vem ele ainda. Anuncio. Não, não vem, não dá. Até maio não dá, né? Mas eu acredito que, claro, no segundo semestre, né? Mas eu acredito que julho. Porque tem uma série de etapas de produção, né? Já Escolha tem título? Tem, Segredo tem. ainda? Vamos deixar um pouquinho mais para frente. A Tá. princípio é Rituais com Ervas 2. A Uhum. princípio. Mas tem algumas modificações que nós queremos fazer, né? Vamos em frente, né? A mãe Andréia colocou aí o para Botou. adquirir livro, E eu colocou. coloquei na Aham. tela. Legal, bacana. Aos Você tinha irmãos. falado ah, que Não, era possível eu ver as mensagens e eu não não, consegui. aqui dentro Não. não, mas se estiver acompanhando pelo Facebook, dá. Direto pelo Facebook. Só para os irmãos entenderem, nós estamos dentro de um outro aplicativo, eu e o pai Adriano, onde Uhum. só eu posso enxergar aqui as mensagens que estão sendo enviadas. E Hum. adquiram um livro, é lindo, traz um conteúdo incrível e de fato é uma ferramenta útil para todo um bandista e para não um bandista também, né? Para não bandista também, o objetivo era esse. Era para todos que quisessem se aproximar desse universo. E vale a pena dar um toque para a turma e ir colecionando Herverança 5.0 também, né? Que é bastante interessante. Vai guardando aí os arquivos. No final da Herverança 5.0, eu vou publicar as fotos que não foram publicadas, né? Pai Adriano, fala de novo sobre a Everança 5.0 para quem chegou depois. Isso, para quem chegou depois da Reverência 5.0, lá no dia 8 de abril, faltando 50 dias para o meu aniversário, que é 27 de maio, nós lançamos essa campanha de quarentena, né, cinquentena, uma erva por dia. Então eu escrevo sobre uma erva por dia, todos os dias tem um textão sobre uma erva, e tem uma ficha lá com uma arte, com algumas fotos e uma palavra-chave, uma pegada-chave sobre aquela erva. No meio do caminho tem vídeo explicativo, eu publiquei hoje, né, um vídeo explicando sobre classificação e preparos, e um textão, que eu chamo de texto bônus, sobre o mesmo vídeo, né, classificação e preparo. Semana que vem, a explicação é sobre a herança do hábito e o hábito do banho de ervas na cabeça ou não. E vai ter um Aonde? textão sobre isso também. Esse Lá conteúdo tá no, onde? esse conteúdo está na página O Herveiro, lá no Facebook. E eu peço para a turma que entrar lá, dar uma curtidinha na página também, né? Curte, compartilha. Tá no Instagram também. No Instagram é Adriano Camargo Herveiro. Adriano Herveiro tá lá, né? E assim, eu confesso, eu não tenho muita habilidade com Instagram. Então tem a minha filha, Tatá ajuda, a Renatinha ajuda, tem a turma aí que tem me dado uns toques e eu tenho muita dificuldade realmente com o Instagram. No Facebook vai bem. No Instagram o texto corta, tem coisa lá que fica só 24 horas, daqui a pouco some. Eu apanho muito com aquilo. Então, o Facebook para mim, ele é um pouco, para mim, né, um pouco mais amigável. Mas tem muita gente que não tem Facebook, que só trabalha aí, só rede social, só Instagram. Então eu estou colocando os textos lá também. Alguns textos estão comprimidos, porque ele tem uma limitação de tamanho também. Esse texto bônus de classificação, a Thaís ela colocou em diversos comentários lá no Instagram. Tá bom o som? Tá ótimo, Eu, para mim tá eu, segurei ótimo. o microfone, tô segurando o microfone na mão aqui que ele tava balançando, eu achei que tava cortando. Não, tá ótimo. Então, e a página, principalmente a página do Facebook, O Herveiro, ou então no meu perfil pessoal, Adriano Camargo Herveiro. Ele tá lotado, não dá mais para adicionar, mas dá para seguir. Então Sim. entra lá no Herveiro, estão todos os textos e vídeos lá. Tem muita coisa bacana, e é tudo aberto, gratuito, disponível para a gente. Assim, é lícito você fazer um trabalho justo, correto e se remunerar por ele.
mas tem uma boa parte desse trabalho que ele é aberto, né? Lá na frente, nós teremos outras oportunidades. É o que eu estou falando, o livro, para quem quiser estudar em profundidade, temos oportunidades do livro. Muita gente me pedindo e-book, por que não fazer, né, um e-book? Então, a Herverança 5.0, talvez ela resulte no e-book. Eu quero disponibilizar as fotos que não foram publicadas, porque eu tenho foto de erva, tenho muita coisa, assim, numa resolução incrível, sabe, fotos incríveis de ervas e de bichos do jardim e coisas muito legais mesmo, que servem de inspiração também aí para quem está cuidando do seu jardim, da floreira aí na sacada. E é isso, a ideia é essa, Pai Marcos, a gente ter um universo místico, religioso, ritualístico, né? Um universo de umbanda, de magia natural, de santo daime, de xamanismo, mais amigável. Nós não precisamos de guru para seguir, nós precisamos de ideias boas. Né? Eu não sou guru de erva, eu só tenho boas ideias, mais nada. Acredite, para muitas pessoas tu és. A Mariana Isso. está dizendo aqui, ainda me mudo para São Paulo para fazer o curso completo. Tem o curso completo, né? Tem o curso completo. O curso Quanto completo tempo? ele tem. Até o começo da pandemia ele durava 6 meses. E quem Por que que completa eu tô tem falando? direito a usar Uma camiseta. Mãe Andréia perguntou, falou: você não vai colocar camiseta de ervas hoje? Eu falei: não, vou de camiseta do terreiro, né? Conquista o direito de usar a camiseta do herveiro. E o curso completo ele é bacana, que nós aprendemos a cuidar da gente. Eu vou dividir em duas partes. O curso ele tem a primeira parte, os primeiros 3 meses são toda a parte teórica, classificação de ervas, reconhecimento, né, identificação, reconhecimento, poções, forma de uso, enfim, como aplicar. E na segunda parte do curso nós vamos para a parte prática. A parte prática é como eu cuido de mim, como eu cuido de pessoas, né? Como eu cuido de pessoas com o trabalho de ervas, com as esteiras de ervas, com os portais de cura. E muita gente, isso serve para os especialistas na superfície, muita gente olha uma foto de um trabalho de ervas, mas e sai, vamos fazer uma esteira de ervas. O problema não é fazer uma esteira de ervas. Esteira de ervas qualquer um faz. O problema é você criar um campo de trabalho, abrir os seus portais, fazer as suas esteiras e não se prejudicar com isso. Você abrir um trabalho para uma outra pessoa, colocar, atender 1, 2, 10, 20, quantas forem necessárias, e você não carregar a tua casa, o teu campo, e você sair de um trabalho melhor do que você chegou. Né? Você ter o anteparo, você ter o respaldo do mistério vegetal para que você faça aquilo. Aí você fala, mas na religião eu tenho isso, então na religião você não precisa de mim. Vai lá, acende tua vela para Oxóssi, aprende lá com o teu caboclo e vai trabalhar. Mas respeita o preceito religioso, respeita tudo que a religião te oferece. Agora, o trabalho com a esteira é um trabalho de formação, o curso completo é um curso de formação. A espiritualidade nos dá essa oportunidade, Deus Pai Criador e as sagradas divindades vegetais nos dá a oportunidade da gente colocar em prática o que aprendemos para o nosso benefício, o benefício do semelhante, de forma simples, objetiva, e vem ao encontro da necessidade do não médium de incorporação. A pessoa fala, eu preciso incorporar, eu não sei quem é o caboclo, e aí agora eu posso trabalhar? Claro que pode, desde que você estude um pouquinho, respeite o conhecimento, respeite o caminho do conhecimento, você pode se habilitar sim. Assim como nós aprendemos na magia das 7 chamas. Quem diria no tempo da minha mãe, Pai Marcos, que eu ia pegar uma pemba e riscar um ponto? Se eu fizesse isso, eu estava cometendo uma heresia. Eu estava cometendo um sacrilégio religioso. Quem risca ponto é só o guia.
É, O médium nunca. Então, eu aprendi isso no tempo da minha mãe. No Vento de Aruanda, a formação mediúnica, a coroação, conquista o direito da coroação, o médium cuja relação de amizade e confiança permite que o seu guia risque o seu ponto-chave, seu ponto de identificação. No final do Sacerdócio Turma 3, eu convidei os pais espirituais, seus guias-chefe, para riscar pontos. Você lembra disso, Pai Marcos? lembro. Os Alguns guias-chefes, né? os guias-chefes, alguns irmãozinhos não conseguiram dormir naquele dia. Eu lembro. Né? Então, riscar ponto é um fundamento da Umbanda, faz parte dessa nossa cultura religiosa, da nossa história. Agora veio o Pai Rubens e mostrou de uma forma simples o que era escrita mágica. E nos habilitou a escrever magia em mandalas, cabalas, pontos riscados e ativá-las para o nosso benefício e benefício do semelhante. É uma quebra de paradigma, né? Foi uma Então, abertura muito grande. pois é esse momento que o final do século XX, a entrada no século XXI, trouxe para nós, né? Então, no mundo das ervas, a gente pode dizer o mesmo, são bênçãos que nós temos recebido e permitido que nas nossas casas, nos espaços terapêuticos, nas reuniões xamânicas, a gente possa aplicar esse conhecimento do caboclo, do preto velho, conhecimento simples, objetivo, que desde que respeitado na origem, produz um resultado incrível e nos dá o principal, a segurança para o trabalho. Perfeito. É isso. Eu anotei aqui um ponto do livro. Regras básicas para se trabalhar com ervas. Amor e bom senso. Amor aqui. E bom senso. Valeu. Amor e bom senso, é isso. Eu acho que isso vale para a vida, né? Não só para as vale ervas, pra vida. Né? Vale para a vida, né? Amor a gente fala de fé e respeito. Fé é o acreditar, você acreditar e o acreditar nesse momento agora é o que eu chamo de verdade. Fé é a sua verdade. Eu acredito num banho de ervas porque é minha verdade. Eu posso falar do banho de ervas com efeito, né, com encantamento, porque é minha verdade, ué. E o bom senso, a fé ela também está atrelada ao respeito. Né? Não adianta a fé, respeitar a energia, respeitar a planta, respeitar a espiritualidade como ela é. Eu não simplesmente vou por achismo, né? Agora há pouco a gente estava falando, não, o manjericão roxo não é de Pai Obaloaê porque é roxo. Já o pinhão roxo, nós podemos dizer sim. Essa cor roxa dele nos remete a Paiomulu. Mas há uma lógica, um fundamento para isso que é explicado no livro. Né? Então o respeito à energia como ela é. A gente tem que respeitar a energia elétrica, né? Tem que ter uma instalação bacana, um quadro de distribuição, fios no diâmetro correto. Se eu não respeitar a energia elétrica, eu vou provocar um incêndio na casa, um acidente. Então vale toda energia vale para tudo. Toda energia para ela funcionar bem na nossa vida, deve haver disciplina, respeito. E é isso, quando a gente se disciplina nesse sentido, a gente está aplicando bom senso. Não é toda erva que pode ser comida. Né? Tem muita erva sim que pode ser ingerida. Não é porque eu ouvi dizer que o chá disso aqui é bom para... Não tem. Não tem. Vai estudar, vai ver direitinho. Vai ver o que a ciência. A gente está ouvindo tanto isso nesse momento, né? O que é que manda mais, a ciência ou o achismo? Ciência, então, sem dúvida. Vamos respeitar a ciência. Eu sou um respeitador da ciência e eu acredito na força da ciência. Acredito que há uma ciência espiritual. Hoje a física quântica, a mecânica quântica já fala disso com propriedade. E daqui a algum tempo nós vamos ter experimentos sobre isso, né? Nós não temos como provar, mas nós podemos repetir o processo. Então, de cada 100 pessoas que tomam banho com arruda, 85 têm as mesmas reações. Só quem estudou, trabalhou e pesquisou e anotou. E isso é ciência. Anotação é ciência, observação é ciência, né? Não é simplesmente a gente
pegar os livros antigos, a enciclopédia do seu Balbac, né, que é incrível também, mas, enfim, lá para sua época, e anotar tudo e mudar as palavras e falar, olha, eu recebi esse conhecimento aqui do Preto Velho. Preto Velho olha e fala, ih, Misifio, esse conhecimento aí ele é seu e você é responsável por ele, né? Desse jeito. Então há uma diferença, né? A gente vai aprendendo um pouquinho nesses. São 2 décadas de trabalho, dá para a gente Pouquinho. aprender um pouquinho sobre, né? Este é pai Adriano Camargo, herdeiro da Jurema, meu pai espiritual, sacerdote e dirigente do Ventos de Aruanda. Pai Adriano, gratidão. Gratidão imensa, 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 imensa. Nossa, eu falei para a mãe André, hoje eu vou falar pouco, hein? Eu falei para a mãe, vou falar pouco. A mãe falou 2 horas já de bate-papo. Quase 2 horas. A gente poderia Quase ficar a duas. noite toda, porque assunto tem, né? Nossa, assunto tem. Tem conteúdo, né? Tem. É isso aí. Eu lembro. Eu não vou contar causa. Não lembro de nada. Pai Um Adriano, muito assunto vai obrigado. puxando o outro. Pai Marcos, fala de coração. Eu tenho feito lives aí junto com alguns irmãos. Semana passada fiz com a Lígia, que é a aluna do 7º Parco, e alguns irmãos, o pai Marcos Siqueira, aí de São Cepé, né? Uma melhor que a outra, sempre uma alegria, uma satisfação estar com todos vocês. E me honra muito, de verdade mesmo, de coração. E me deu uma pontinha de orgulho e alegria quando você falou, eu quero começar o trabalho das lives e quero começar com você. Com o senhor, né, como você fala. Quero começar com você. Me dá, sim, uma pontinha de orgulho e de alegria. A gente saber que essa árvore, ela dá bons frutos. E eu vejo você, os irmãos aí do Sul, todo o trabalho do Pai Larry, hoje já aí na 2ª, 3ª turma de sacerdócio, trabalho lá do pessoal de Santa Cruz, Pai Marcos, Pai Cristiano, Pai Paulo Bruscato agora, né? Os irmãos de barco aí, né, trabalhando, e aqui em São Paulo, muita gente boa, né? O Robson Andreani, a mãe Sandra Rubio, enfim, um monte de gente. Se eu começo a falar de um, eu vou esquecendo os outros, né? Muita gente boa. Frutos desse trabalho, não são só frutos de Pai Adriano, são vocês que dão força para isso continuar, de verdade mesmo. Me permitem uma pontinha de orgulho bom, de verdade. E não deixaremos apodrecer a raiz, pode ter certeza. Eu tenho certeza que não. Obrigado, Pai Certeza. Adriano. Obrigado, Pai irmãos Marcos, que nos obrigado. acompanharam. Obrigado, mãe Carmela. Cadê a mãe Carmela? Cadê a mãe Carmela? Tá te Mãe chamando Carmela, aqui. vem dar tchau pra nós aqui. Ei, mãe Carmela. Beijo. Tchau. Beijo. Vocês são os queridos, moram no nosso coração. E Obrigado, Pai vocês Marcos. também. Obrigado, turma. Não tô conseguindo ver a escrita da turma, mas de coração para coração. Fiquem bem, fiquem com Deus. Papai do céu nos abençoe, abençoe, abençoe. Amém. E assim seja, assim será. Obrigado, Pai Marcos. Um abraço Beijo, pra saúde. mãe Andréia, saudades também aí de André. vocês todos. Axé André a tá do todos os outro lado lá. irmãos. Axé. Gratidão. Obrigado.